Então, bom dia para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. E galera, é o seguinte, vamos falar do prêmio da Bola de Ouro de ontem, né? Que o Dembélé vence em primeiro lugar, o Yamal vence em segundo, o Vitinho em terceiro, em quarto veio o Salah, né? E em quinto vem o Rafinha. Depois o Mbappé, se eu não me engano, vem em sexto, o Hakimi, eu não sei se é Hakimi que é em sexto e tal, mas ficou ali no top 10 Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé e por aí vai. Mas o que uma bola de ouro inquestionável assim, cara, é essa do Dembélé, tá? Porque é um cara que quando surgiu no Borussia era uma promessa. Depois esse hype dessa promessa quando foi pro Barcelona, ele começou a sofrer algumas lesões. O Dembélé da vez do Barcelona, acho que ele foi 150 milhões, se eu não me engano. Não sei se eu estou errado. Se estiver errado, pode me corrigir, tá, gente? Mas foi uma grana mais ou menos isso aí, tá? Foi uma grana muito alta. É um dos jogadores mais caros aí das contratações do Barcelona. Em alguns momentos, né, ele falou, né, que sentia meio que um nervosismo ali e tal, jogando no Barcelona. Muitas das vezes contraía demais sua musculação de nervosismo, não por fracassar no Barcelona ali e tal, por ter medo de fracassar, mas de ter um time que você estando ali naquele time, você tem que. Ou seja, você vai tremer as pernas, você vai ficar nervoso, porque é um dos times mais revolucionários de todos os tempos, um dos gigantes. Então meio que ele sentia essa pressão e flopou muitas das vezes lá, tá? E em alguns momentos permaneceu muito lá porque teve algumas atuações majestosas na Champions, como por exemplo contra o Tottenham, contra o Chelsea, né? Um jogador muito grandioso ali. Em alguns momentos no Barcelona ele teve momentos grandiosos na Champions. Só que ao mesmo tempo, por outro lado, você tinha alguns momentos que ofuscavam alguns flashes ali grandiosos que ele tinha na Champions. Como por exemplo se lesionar e como o gol perdido contra o Liverpool ali, que talvez poderia mudar o cenário do jogo. Acho que foi duas ou três oportunidades ali e tal. Né? E daí foi ficando no Barcelona ali, lesionou muitas das vezes e tal. E daí decidiu vender ao PSG. Na época quando você chegou no PSG, se eu não me engano, foi ele, chega o Asensio também, Gonçalo Ramos e tal. E meio que o PSG tem uma. Desmonta, né? Porque sai o Neymar, primeiramente sai o Messi, Neymar, depois sai o Mbappé, aí Dembélé, Gonçalo Ramos e tal, e por aí vai. Muitas pessoas criaram até memes, até falando de como o PSG sai do, do trio mágico, como Mbappé, Messi, Neymar, para ir para Gonçalo Ramos, Dembélé, esqueci, cara, o outro jogador, e o Marco Asensio e tal. Na primeira temporada do Dembélé no PSG ele não é lá essas coisas, mas a segunda ele meio que dá a volta por cima, meio que não, né? Dá a volta por cima, o Luiz Henrique chega, tanto que o Luiz Henrique chega a afastar ele ali por indisciplina e tal, mas é um jogador que já teve atuações, que teve atuações majestosas, por exemplo, contra o Arsenal, é artilheiro da Ligue 1, faz um ótimo campeonato nacional, não só no campeonato francês em si, mas Copa da França e tal. Depois consegue ir para a final da Nations League, por mais que ele não tenha uma Nations League boa, mas joga bem. Depois no Mundial de Clubes vai à final. Claro que ele joga bem e tal, mas infelizmente perde para o Chelsea ali e tal. Mas tirando a Champions ali, que ele ganha o Campeonato Francês, na Champions ele vai para a final da Liga das Nações, né? Ele chega na final do Super Mundial. Então nos principais momentos que os times eram para estar, ele estava lá com o PSG. E tem toda uma remontada, cara, de quando ele sai do Borussia para a promessa no Barcelona. Muitas pessoas falam que ele há um ano atrás, um ano e meio atrás, ele era considerado por muitos uma eterna promessa. Depois tem esse boost de pontos de experiência assim na temporada, de fazer muitos gols, dar assistência, fazer uma ótima Champions ali. Se eu não me engano, acho que ele foi vice-artilheiro, se eu não me engano, ficando atrás do Rafinha ali, do Guirassy, se eu não me engano, né? Mas é fenomenal demais, cara. Assim, o que ele faz, o que ele fez no PSG, a remontada que ele teve, e agora o PSG conseguindo ganhar
a sua Champions de maneira inédita. Então é toda uma soma de fatores que contribui para esse momento da bola de ouro ser entregue a ele ser mágica, cara, porque é muito incrível. Para um cara que sai do Borussia com a proposta de brilhar no Barcelona, depois não brilha no Barcelona, vem pro PSG numa contratação meia sem sal e tal, e daí se torna um cara grandioso, gigantesco, e para ele estar na primeira posição é bem merecido, cara. É bem merecido. Só que se ele não ganha essa Champions, ia ser um divisor de águas também, porque o Yamal ia ganhar, ou o Rafinha ia ganhar. O Yamal está na segunda posição. Por quê? Porque, por exemplo, hoje tem PSG e tal do jogo jogando. Cara, você não vai parar sua televisão para poder ver o Dembélé jogar, por mais que ele tenha grandiosos números. Ele teve muitos números ali, com algumas jogadas aqui e ali, e é isso mesmo, apesar de ser um cara muito rápido. E você ia ver o PSG como um todo jogar, cara. Você ia ver o Vitinho jogar, você ia ver o Nuno Mendes jogar bem, você ia ver o próprio Dembélé. Na temporada passada você ia ver o Donnarumma e tal. Beleza. Só que se você ligasse a televisão agora e fosse ver um jogo do Barcelona, o jogo ia te dar mais interesse de assistir por conta do futebol que o Yamal jogou essa temporada, do quão mágico ele é, do quão ou seja, golaços ele faz, chutes de fora da área, dribles, criação de jogada individual, aquela plástica do drible passando entre os adversários, humilhando, indo para cima e tal. Então ele foi mágico demais, o que se você ligasse a TV e falar assim, cara, eu quero ver um jogo majestoso, eu vou ver o Barcelona porque eu vou ver o show do Yamal, entendeu? Então eu acho que essa posição de segundo lugar, cara, não trata só de número, porque se fosse só por número, o Rafinha talvez ia ganhar a bola de ouro. Mas se trata pelos momentos mágicos que o Yamal protagonizava a todo momento, cara. Entendeu? Então, uma vez o Ronaldinho, por exemplo, ganhou a bola de ouro com 24 gols e eu acho que 18 assistências. Entendeu? O pessoal pensou, nossa, mas tinha jogadores que têm números maiores. Sim, cara, mas é o conjunto da obra, a mágica em campo. Não que eu queira comparar o Ronaldinho com o Yamal, mas o momento dos dois é semelhante quando se trata a magia para atrair telespectadores. Então estar em segundo lugar é evidente, porque ele também, cara, ele ganha, um ano antes ele ganha a Euro, depois ele vem para essa temporada, vai para a semifinal, faz jogos majestosos contra a Inter de Milão, cara, e fora da curva, com dribles desconcertantes ali, rápido demais, comparado até com o início de temporada do comparado até com o início de temporada do Ronaldo quando era bem mais novo, com Pelé também, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então tá bem seguro. Já o terceiro lugar começa a ter uma baguncinha. Porque por mais que o Vitinha foi dominante no PSG e na seleção, ele não deu mais passe para gol, não teve mais recuperação de bola, por exemplo, do que o Pedri. Não estou querendo dizer que o Pedri teria que estar na frente dele, mas acho que o Pedri ficar em 11 é ruim. Talvez o Pedri poderia ficar entre os 10, por exemplo, no lugar do Mbappé. Mbappé foi goleador e tudo aí e tal, beleza. Mas não era o principal homem daquele Real Madrid, apesar dele ser um cara heróico, entendeu? Mas eu acho que o Pedro deveria estar mais no top 10 ali, por exemplo, comparado ao Mbappé, porque o Pedro no sistema é, do meio de campo do Barcelona, ele é um cara mais dominante, entendeu? Não só em passes, de mapeamento de jogo, de ter um rastreador ali, de colocar um rastreador na bola, né, e dele ser um rastreador em si, mas de recuperar a bola, dar o passe, limpar o espaço ali, entendeu? Ter toda uma cobertura ampla do meio de campo. Acho que o Pedro deveria estar entre os 10. Andei mais o Mbappé também fez temporada fantástica. E por aí vai, cara. Entendeu? Então acho que o Vitinho não merecia estar em quarto, em terceiro lugar ali. Eu acho que aquele lugar poderia ser reservado pro Rafinha, cara. Poderia ser. Porque o Rafinha marca contra o Bayern. No Campeonato Espanhol ele deita contra o Real Madrid. Em Copa do Rei. Contra o Atlético de Madrid. No Campeonato Espanhol também ele joga muito bem contra esses times. Marca contra o Bayern, marca contra a Inter, marca contra o Benfica, marca contra o Borussia.
faz o mata-mata e é artilheiro e líder de assistência, cara, de maneira perfeita. E ainda assim, marca contra a Inter. Porque se não fosse um erro do Ronaldo Araújo, era para o Barcelona estar na final. Eu acho que se o Barcelona vai pelo menos para a final, talvez esse prêmio ficaria com o Yamal ou então com o Rafinha, cara. Mas a questão é por conta de um erro do Araújo, Barcelona foi eliminado nas semifinais e daí não deu para o Barcelona avançar. Entendeu? Só que tem muito critério de seleção, que o Rafinha perde um pouco do critério de seleção, por a seleção estar passando por um momento não tão bom, entendeu? De encaixe de time ainda em cima da hora e tal, e meio que acaba perdendo ali. Eu acho que isso explica porque o Vitinha tá em terceiro. Só que ao mesmo tempo é uma discrepância, porque o Salah tá em quarto, cara. O Salah é eliminado nas oitavas e praticamente a carreira dele, por ele estar em quarto lugar, é resumido por conta do campeonato nacional que é a Premier League, cara. Entendeu? Já o Rafinha brilha no Campeonato Espanhol, marcando contra o Real Madrid, que não é qualquer um time, contra o Atlético de Madrid, contra o Bayern, contra o Borussia, faz o mata-mata perfeito, marca contra a Inter e fica em quinto lugar. Eu acho que quando eu olho para esse ranking, eu penso assim, cara, tipo, você se sente um vazio assim e uma ansiedade de falar, cara, era pro Rafinha estar em terceiro lugar. Mas enfim, eu não sei como é que funciona o critério de jornalistas, porque é feito por jornalistas esportivos ali e tal. Eu não sei o que passa, não sei o critério que eles usam, só que a cada dia mais esse prêmio Bola de Ouro é meio que, não sei se eles mudam os princípios, mas eu acho que muitas das vezes descredibilizam demais alguns jogadores, assim como fez com o Rafinha agora, e colocar também o Salah em quarto lugar é absurdo, cara. Acho que poderia muito bem caber um Rafinha em terceiro lugar e um Vitinha em quarto. Acho que boa parte das pessoas, 85%, 90% ou até 100% das pessoas poderiam concordar sim. Mas de novo, meu top 3 poderia ser Dembélé, Yamal, Rafinha, ou então se fosse um Rafinha, Dembélé, um Rafinha, Yamal, Dembélé, para mim não seria tanta discussão assim, mas o Dembélé tá onde tá sendo justo como abordei no início do vídeo, e ele merece estar ali. E é isso, não só pelos números, pelo título da Champions, por ter ido mais em finais, mas sim por sofrer uma remontada do personagem que sai de uma promessa, para muitos vira eterna promessa, e depois atinge o seu ápice e comprova o que era bem lá no início, quando todo mundo achava no início dele jogando muito lá no Borussia, tá? Eu vou ficar por aqui, gente, não quero deixar o vídeo muito longo, quero resumir para todos vocês e tal, porque é um assunto que já está muito mastigado aí e tal, mas resumindo, bola de ouro, justíssima, tá? Sobre os outros colocados, eu não sei qual se o critério vai mudando e tal, mas acaba descredibilizando muitos jogadores que estão ali. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.